Ser youtuber é o sonho moderno que muitos almejam. Imagina você poder ganhar dinheiro sendo um vagabundo. Imagina você poder ganhar dinheiro no conforto da sua casa e ter um público fiel que te acompanha, ansiosos para suas próximas criações. Essa profissão moderna é cada vez mais popular, sendo que hoje em dia tem até universidade de criador de conteúdo. E não, isso daqui não é uma piada. E mano, essa universidade consegue ter menos like que eu nas redes sociais. Os caras é bom. O que muitos não imaginam é que, sendo uma pessoa pública, você expõe a sua imagem para que os outros a usem para os mais diversos motivos, seja fanart, boneco voodoo, dakimakura ou até mesmo capas de mangá. Opa, eu sou o Flex e no vídeo de hoje eu tenho a missão de transformar youtubers aleatórios em capas de mangá. Vale mencionar que a ideia do vídeo é uma inspiração direta do canal do Zinga. Vou deixar o link na descrição para vocês conferirem a ideia original. Demorou? Diferente do Zinga, eu não sou um mangaka propriamente dito, então a chance de fazer as capas mais horrendas da humanidade é real. E provavelmente vai acontecer. Para começar então, eu vou puxar aqui um nome na nossa caixa de aleatoriedades aleatórias 1.0, 120 litros. Bora ver aqui então... Gordão Ciências? Ah não. Space Today. Confundi aqui. Então o nosso primeiro convidado é o canal Space Today, um canal focado em carrinho de supermercado tunado. Na real é um canal de astronomia mesmo. O apresentador desse canal é o nosso querido Serjão Foguetes, ou só Foguetes para os mais íntimos. Como se trata de um canal científico, eu tive que pensar em uma obra com o mesmo tema. Eu fiquei entre Steins Gate e Dr. Stone, mas para confessar um crime aqui, eu ainda não assisti nem li Steins Gate. Pois é. Então eu preferi só escolher Dr. Stone e não passar essa vergonha. Uma coisa que deve ser dita aqui é que a arte do Boichi é extremamente complicada de replicar. E mesmo vendo todas as capas de volumes, eu optei por fazer a capa mais icônica na minha opinião, que é a da primeira temporada do anime, que inclusive foi por onde eu conheci a obra, né? Se você não conhece Dr. Stone, se trata de uma obra em que a humanidade é petrificada e depois de séculos o protagonista de nome Senko é convenientemente despetrificado, e não basta só ele ter uma sorte gigantesca, como também o cara é a definição de gênio. Simplesmente esse moleque no ensino médio tem mais conhecimento que qualquer pessoa, e a partir desse conhecimento ele tenta meio que restaurar a era moderna. Enfim, é uma obra super legal que usa conceitos científicos reais e extrapola eles. E tem várias pessoas de diversas áreas da ciência reagindo a Dr. Stone pelo YouTube e é super da hora de ver. Eu recomendo. Então eu fiz o nosso querido Foguetes segurando nada mais, nada menos que um foguete. Entendeu? Eu também tive que adaptar a pose do Senko para ficar bem parecido e o resultado ficou mais ou menos assim. Cara, pra ser bem honesto, eu curti demais isso daqui. Tanto que eu caí na risada assim que eu terminei. E eu ainda tô com vontade de rir olhando pra ela agora. Dito isso, nota 9. É a primeira nota 9 do canal, hein? Bom, agora vamos puxar o próximo cartão. Vixe, pesou o clima aqui. BRKS Edu. Não sei se é legal fazer um vídeo de um psico desses, né? Ainda mais depois do incidente do porta-malas. Cálculos e tal, na verdade eu testei na vida real. Cabe mais ou menos uns 6, 7 corpos. BRKS Edu é um dos meus youtubers favoritos. Eu assisto ele há nem sei quantos anos e atualmente eu acompanho tanto o canal de jogos quanto o podcast que ele tem com o Davi e o Vandep. E aliás é o único podcast que eu assisto atualmente. Bom, quando a gente fala de indivíduos nesse naipe, existem diversos mangás que vêm na minha mente. Entre eles tem Berserk, Jagan, Jujutsu Kaisen, de certa forma, né? Algumas obras do Junji Ito, mas nada disso importa, porque a obra escolhida foi Tokyo Ghoul. Me diga então, Tokyo Ghoul foi um dos primeiros animes que eu assisti na minha adolescência, e eu lembro que mesmo na época eu reconhecia que não tinha tanta qualidade assim, mas eu nunca deixei de gostar por causa disso. E aliás, na época todo mundo tacava o pau no anime, acho que até hoje. Porém, diferente do anime, o mangá é realmente muito bom, e foi lendo ele que eu entendi a sacanagem que fizeram com a adaptação. Se você não conhece, Tokyo Ghoul é sobre um moleque chamado Kaneki que é transformado em um ghoul. Ghoul é uma criatura que se alimenta de carne humana, só
que nesse anime, de vez em quando, os ghouls também metem um cafezinho pra dentro, porque ninguém é de ferro. Pra fazer essa capa, eu usei a ferramenta de espelhar os traços no Photoshop, e como as capas desse mangá são basicamente retratos com essa pintura maravilhosa, acabou servindo demais essa ferramenta. De todas as artes que eu fiz pra esse vídeo, essa foi de longe a mais satisfatória. Pintar com cores desaturadas e exagerar no uso de branco é muito legal. E bom, o resultado ficou mais ou menos assim. Vou ser honesto, não tá parecendo tanto o Edu, mas ficou legal, eu acho. Então eu vou dar uma nota 7, vai. Então vamos partir direto pro último youtuber e sortear ele na nossa caixa. Vamos ver aqui, Raposito. Se você não conhece o Raposito, ele é o Homem React. Raposito ver conteúdo, Raposito reagir a conteúdo. Óbvio que ele faz o famoso react transformativo, adicionando humor, comentários pertinentes e piadas recorrentes das lives dele. Como, por exemplo, a dele ser um ladrão de conteúdo. Dito isso, o primeiro mangá que eu pensei na hora foi Hunter x Hunter. Em específico, a capa do Chrololucifer, aquela do volume 11. Se você não conhece Hunter x Hunter, que eu acho bem difícil, é um shonen sobre um moleque procurando o pai dele que fugiu. Eu acho que essa é a definição máxima. E nessa obra, assim como qualquer shonen, tem vários poderes malucos e tudo mais. Só que o diferencial é justamente os Hunters, que são pessoas credenciadas com praticamente passe livre pra sair caçando coisas a rodo. Então pra você ser um Hunter, você tem que caçar coisas. Por exemplo, na obra tem Hunters Gourmet, que caçam receitas exóticas, alimentos que ninguém sabe, esse tipo de coisa. E no meio disso tudo também existe o chefe da Genei Ryodan, que é uma gangue lá que é representada por uma aranha, e o cara é simplesmente muito forte. O nome dele é Chrololucifer, ou Kurororushifa, se você aí é um japonês me assistindo. E você deve estar se perguntando o que caralhos isso tem a ver com o Raposito. Meio que a habilidade do Chrololucifer se chama Segredo do Bandido, e ele rouba o poder dos outros. E assim, isso não tem nada a ver com o Raposito ser carioca, é só o lance do react mesmo. Eu tô me complicando aqui. Essa arte foi de longe a mais legal das 3 de se fazer, porque enquanto eu pintava eu pude testar vários pincéis novos que eu saí caçando aí. E bom, eu tentei replicar um por um a capa do Togashi e o resultado ficou mais ou menos assim. Ficou legalzinho, né? Pelo menos eu curti. E pra essa capa eu acho que eu vou dar um 9,5. Tá, então um 9,5. Porque ficou parecido tanto com o Raposito, tanto quanto a capa da referência. Então um 9,5 eu acho que fica legal. E esses foram os resultados do meu experimento. E eu queria saber de você. Qual capa ficou mais da hora? Comenta aqui embaixo que eu quero interagir com vocês. Bom, você tem alguma ideia de vídeo? Quer sugerir algo? Fica à vontade para deixar aí embaixo também. Até o próximo vídeo. Dá o like, se inscreve e eu te vejo por aí.